Olá, seja bem-vindo ao audiobook O Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos de Sigmund Freud. Estamos na parte 3 hoje de A Comunicação Preliminar. O capítulo é o primeiro sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Deixe seu like, se inscreva no canal e se você quiser consumir o PDF e fazer o download para consumir offline o livro e o áudio, link na descrição. Parte 3. Quando comunicamos as condições que, segundo nossas experiências, são decisivas para que os fenômenos histéricos se desenvolvam de traumas psíquicos, já então tivemos que falar de estados anormais da consciência em que surgem essas ideias patogênicas e salientar o fato de que a lembrança do trauma psíquico atuante não se acha na memória normal do doente, e sim na memória do hipnotizado. Quanto mais nos ocupávamos desse fenômeno, mais segura tornava-se nossa convicção de que aquela cisão da consciência, que nos casos clássicos conhecidos é tão evidente na forma de double conscience, existe de maneira rudimentar em toda a histeria, e que a tendência a essa dissociação, e com isso, ao aparecimento de estados anormais de consciência que reuniremos sob a denominação de hipnoides. É o fenômeno fundamental dessa neurose. Coincidimos nessa opinião com o Binet e os dois Janet, Pierre e Jules, embora nos falte experiência a respeito das surpreendentes descobertas que fizeram com pacientes anestésicos. Gostaríamos então de pôr ao lado da afirmação frequente feita "a hipnose é uma histeria artificial" esta outra: o fundamento e condição da histeria é a existência de estados hipnoides. Em toda a sua diversidade, esses estados hipnoides têm entre si, com a hipnose, um ponto em comum. As ideias que neles surgem são muito intensas, mas fechadas ao tráfego associativo como o resto do conteúdo da consciência. Esses estados hipnoides são associáveis entre si, e seu conteúdo ideativo pode, por essa via, alcançar graus distintos de organização psíquica. De resto, a natureza desses estados e o grau de isolamento do restante do processo da consciência poderia variar de modo semelhante ao que vemos na hipnose, que se estende da leve sonolência ao sonambulismo, da total lembrança à amnésia absoluta. Se esses estados hipnoides já existem antes da doença manifesta, elas fornecem o solo sobre o qual o afeto instala as lembranças patogênicas, com suas consequências somáticas. Esse comportamento corresponde à histeria por predisposição, mas nossas observações mostram que um trauma severo, como o da neurose traumática, uma supressão trabalhosa, por exemplo, do afeto sexual, podem afetar uma dissociação de grupos de ideias, mesmo em pessoas não predispostas. E este seria o mecanismo da histeria psiquicamente adquirida. Entre os extremos dessas duas formas, deve-se admitir uma série de casos em que a facilidade para a dissociação do indivíduo em questão e a magnitude afetiva do trauma variam em sentido inverso. Nada temos de novo a dizer sobre a origem dos estados hipnoides predisponentes. Acreditamos que muitas vezes se desenvolvem a partir dos devaneios ou sonhos diurnos, tão frequentes mesmo em pessoas sadias, e para os quais os trabalhos manuais femininos, por exemplo, oferecem tanta ocasião. A questão de por que as associações patológicas formadas em tais estados são tão firmes e influenciam os processos somáticos com intensidade tão maior do que habitualmente fazem as ideias coincidem com o problema de eficácia de sugestões hipnóticas em geral. Nossas observações nada trazem de novo acerca disso. Por outro lado, lançam alguma luz sobre a contradição que existe entre a asserção de que a histeria é uma psicose e o fato de que podemos encontrar, entre os histéricos, pessoas de excepcional clareza de espírito, da mais forte vontade, de grande caráter e inteligência crítica. Nesses casos, tal caracterização é correta para seu pensamento em estado de vigília.
Em seus estados hipnoides, são pessoas alienadas, como somos todos nós nos sonhos. Contudo, enquanto nossas psicoses oníricas não influenciam nosso estado de vigília, os produtos dos estados hipnoides irrompem como fenômenos histéricos na vida desperta. 4. Podemos repetir para os ataques histéricos quase as mesmas afirmações que fizemos sobre os sintomas histéricos duradouros. Temos, como se sabe, uma descrição esquemática do grande ataque histérico, feita por Charcot, segundo a qual se distinguem quatro fases num ataque completo: 1. A epileptoide. 2. A dos grandes movimentos. 3. A das atitudes passionais, a fase alucinatória. 4. A do delírio final. Charcot deriva todas essas formas do ataque histérico, que verdadeiramente são observadas com mais frequências que o grande ataque completo, da abreviação e do prolongamento da ausência e do isolamento das fases individuais. Nossa tentativa de explicação se liga à terceira fase, a da atitudes passionales. Quando ela é pronunciada, a reprodução alucinatória de uma lembrança que foi significativa para a irrupção da histeria, a lembrança do único grande trauma da chamada histeria traumática, ou de uma série de traumas parciais correlatos, como os que estão na base da histeria comum, ou, por fim, o ataque traz de volta aqueles acontecimentos que, por haverem coincidido com um momento de particular predisposição, foram elevados a traumas. Entretanto, há também ataques que aparentemente consistem apenas em fenômenos motores e aos quais falta uma fase passionale. Se, em semelhante ataque de convulsões gerais ou de rigidez cataléptica, ou num ataque someu, um ataque de sono, conseguimos estabelecer um rapport com o doente, ou melhor ainda, conseguimos provocar o ataque durante a hipnose. Descobrimos que também aqui subjaz a lembrança do trauma psíquico ou de uma série de traumas que habitualmente se torna conspícua numa fase alucinatória. Uma garotinha sofre há anos de ataques de convulsões generalizadas que se poderia tomar por epiléticos, como de fato ocorreu. A fim de estabelecer o diagnóstico diferencial, ela é hipnotizada e sofre imediatamente um de seus traumas. A pergunta: o que se vê agora então? Ela responde: o cão vem chegando. E com efeito, verifica-se que o primeiro ataque desse tipo aconteceria depois de ela ser perseguida por um cão selvagem. O êxito da terapia completa, em seguida, a decisão diagnóstica. Um empregado que se tornou histérico em consequência de maus tratos por parte do seu chefe sofre de ataques em que se desmantela no chão, esbraveja e se enfurece, sem dizer uma palavra ou demonstrar alguma alucinação. É possível provocar o ataque na hipnose, e o doente revela então que revive a cena em que o senhor o insulta na rua e o golpeia com uma bengala. Poucos dias depois, ele retorna com a queixa de que tivera de novo o mesmo ataque, e dessa vez verifica, durante a hipnose, que ele reviveu a cena a qual verdadeiramente se associava à irrupção da doença, a cena na sala do tribunal, quando não conseguiu obter reparação pelos maus tratos. As lembranças que aparecem nos ataques histéricos, ou os que neles podem ser despertadas, também correspondem, em todos os demais aspectos, às ocasiões que distinguimos como fundamentos de sintomas histéricos duradouros. Como estas dizem respeito a traumas psíquicos que escaparam à liquidação por abreação ou por trabalho mental associativo. Como estas, acham-se totalmente ou os seus componentes essenciais fora do alcance da memória da consciência normal e mostram pertencer ao conteúdo ideativo de estados de consciência hipnoides com associação restrita. Por fim, elas também permitem a prova terapêutica. Nossas observações nos ensinaram com frequência que uma lembrança tal, que até então provocou ataques, torna-se incapaz de fazê-lo quando na hipnose a levamos à reação e à correção associativa.
Os fenômenos motores dos ataques histéricos podem ser interpretados, em parte, como formas gerais da reação do afeto que acompanha a lembrança, como agitar os braços e pernas, de que já se serve o bebê, e em parte, como movimentos diretos de expressão dessa lembrança. Por outro lado, assim como os estigmas histéricos nos sintomas duradouros, também podem furtar-se a essa explicação. Obtemos uma apreciação particular do ataque histérico que consideramos a teoria pouco indicada, de que a histeria estão presentes nos grupos de ideias originados em estados hipnoides, que, excluído do trânsito associativo com os demais, porém associáveis entre si, constituem um rudimento mais ou menos altamente organizado de uma segunda consciência, de uma condition second. Assim, um sintoma histérico duradouro corresponde a uma penetração desse segundo estado na inervação corporal, habitualmente dominada pela consciência normal. Mas um ataque histérico é a evidência de uma organização superior desse segundo estado e indica, quando acaba de surgir, um momento em que essa consciência hipnóide apoderou-se de toda a existência, ou seja, uma histeria aguda. Quando, porém, trata-se de um ataque recorrente que contém uma lembrança, implica um retorno desta. Charcot já exprimiu o pensamento de que o ataque histérico seria o rudimento de uma condition second. Durante o ataque, o domínio sobre toda a inervação corporal é passado à consciência hipnoide. A consciência normal, como mostram experiências conhecidas, não é sempre totalmente reprimida quando isso ocorre. Ela pode até mesmo perceber os fenômenos motores do ataque, enquanto os processos psíquicos dos mesmos escapam à sua apreensão. A típica evolução de uma grave histeria é sabidamente a seguinte: primeiro formam-se em estados hipnoides um conteúdo ideativo, que então, suficientemente desenvolvido, apodera-se, durante um período de histeria aguda, da inervação corporal e da existência do doente, cria sintomas duradouros e ataques, e enfim, exceto por alguns vestígios, desaparece. Se a pessoa normal pode recuperar o domínio, o que sobreviveu daquele conteúdo ideativo hipnoide retorna em ataques histéricos e de tempos em tempos leva-a novamente a estados semelhantes que são, eles próprios, outra vez influenciáveis e receptivos a traumas. Com frequência se estabelece, então, uma espécie de equilíbrio entre os grupos psíquicos reunidos na mesma pessoa. Ataque e vida normal seguem lado a lado, sem influenciarem um ao outro. O ataque sobrevém espontaneamente, como também costumam sobrevir em nós as lembranças, mas pode igualmente ser provocado, assim como toda lembrança pode ser despertada conforme as leis da associação. A provocação do ataque ocorre ou pela excitação de uma zona esterógena ou por uma vivência que, pela semelhança, recorda a vivência patogênica. Esperamos poder mostrar que entre as duas condições aparentemente tão diversas não existe uma diferença essencial, e que em ambos os casos se toca numa lembrança hiperestésica. Em outros casos, esse equilíbrio é muito instável. O ataque aparece como manifestação do resto da consciência hipnoide, sempre que a pessoa normal se esgota e se torna incapaz de trabalhar. Não é de descartar que, em tais casos, também o ataque, despido de seu significado original, possa retornar como uma reação motora desprovida de conteúdo. Resta como tarefa para pesquisar ulterior investigar as condições que determinam se uma individualidade histérica se manifesta em ataques, em sintomas duradouros ou numa mistura de ambos. 5. Compreende-se agora por que tem efeito curativo o método de psicoterapia que foi aqui exposto. Ele anula a efetividade da ideia que originalmente não foi abreagida, ao permitir a seu afeto estrangulado o escoamento pela fala, e a leva à correção associativa, impelindo-a para a consciência normal, em hipnose mais leve, ou removendo-a por sugestão médica, como ocorre no sonambulismo com a amnésia.
Consideramos significativo o ganho terapêutico obtido com o uso desse procedimento. Naturalmente, não curamos a histeria enquanto predisposição, e nada obtemos contra o retorno de estados hipnoides. Nosso procedimento tampouco pode impedir que, durante o estado produtivo de uma histeria aguda, os fenômenos arduamente eliminados sejam logo substituídos por novos. No entanto, decorrido esse estágio agudo e subsistindo seus restos como ataques e sintomas histéricos duradouros, nosso método os elimina com frequência e de modo permanente por ser radical, e nisso nos parece ultrapassar muito a eficácia da remoção por sugestão direta, tal como agora é praticada pelos terapeutas. Se, desvelando o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, avançamos um passo no caminho que Charcot seguiu primeiramente e com tanto êxito, com a explicação e a imitação experimental de parasitas estereotraumáticas. Não ignoramos o fato de que, assim como o nosso conhecimento apenas aviciou-se mais o mecanismo dos sintomas histéricos e não o das causas internas da histeria, apenas roçamos a etiologia da histeria e realmente só podemos iluminar as causas das formas adquiridas, a importância do fator acidental para a neurose. Viena, dezembro de 1892. Se você gostou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, verifica os links aqui embaixo, caso você queira assistir os próximos capítulos offline no seu celular ou computador. Muito obrigado.